Quero saudar a todos os santos em Cristo com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Quero também agradecer ao nosso pastor João Marcos, pela escala e pela unção que ele me dá de estar aqui no púlpito para trazer uma palavra da parte de Deus. Eu queria vos convidar para ler o texto bíblico. Quero vos convidar para abrir no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 38, para tomarmos como base para a reflexão. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Queridos irmãos, o texto que eu li trata a respeito de Jairo e da sua filha. O texto bíblico vai dizer que ela tinha 12 anos de idade. Essa narrativa nós encontramos nos livros sinóticos. Mateus, capítulo de número 9, Marcos, capítulo de número 5 e Lucas, capítulo de número 8. Quando nós lemos sobre a Jairo e a sua filha, logo lembramos do que Jesus fez. Mas, quando olhamos para o contexto histórico, principalmente se olharmos um pouco no pretérito, no passado, nós podemos entender o contexto do qual Jesus teve que lidar com aquele problema que estava tendo na família de Jairo e principalmente no contexto religioso naqueles dias. Para os irmãos entenderem melhor, a Bíblia vai nos mostrar, no capítulo 4 do livro de Mateus, versículos 16 e 17, que Jesus começa o seu ministério na Galileia. E a Bíblia diz que, para se cumprir uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 9, que Jesus, quando iniciou o seu ministério na Galileia, a Bíblia diz que aqueles que estavam em treva viram uma luz, e aqueles que estavam na escuridão de morte, para ele a luz raiou. É dentro desse contexto que a Bíblia vai dar embasamento para a gente entender o que Jesus estava enfrentando. Porque o propósito de Jesus, ele deixa bem claro quando ele diz a Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, que ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mesmo com essa concepção de que Jesus veio buscar o que estava perdido, ele enfrentou várias dificuldades. É claro que quando nós olhamos para toda a história do ministério de Jesus, nós vamos ver que ele sempre se preocupou com o ser humano. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele se depara com algumas pessoas, e essas pessoas precisavam-se de curas, precisavam-se de milagres, e Jesus, com toda a autoridade, como o próprio texto bíblico diz, que o Espírito Santo lhe ungiu, a Bíblia diz que ele expulsava os demônios, que ele curava aqueles que estavam enfermos, e que a palavra de Deus era confirmada através do seu ministério. Mas diante de todos os feitos de Jesus, Jesus se depara para uma multidão, e a Bíblia diz que ele teve compaixão, porque estava errado, estava andando errante, e a Bíblia diz que
o texto bíblico diz que Jesus olhou e viu que era como não tivesse alguém para apacentar. E a Bíblia diz que Jesus trouxe para si e pregou a palavra, e muitos dali saíram com a vida mudada. Todas as vezes que alguém teve um encontro com Jesus, ele saiu com a sua vida mudada. Mas é diante deste cenário que nós nos deparamos com um homem chamado Jairo. O texto bíblico vai nos mostrar no capítulo 5, versículo de número 21, versículo de número 22, diz que chegou perto de Jesus um dos principais da sinagoga. Atente para essa expressão, principais ou principal da sinagoga. Este homem, ele chega perto de Jesus, pedindo para que Jesus vá à sua casa. Logo, subentende que ele precisava de um socorro da parte de Jesus. Mas quando olhamos no contexto religioso, isso foge da concepção daqueles dias. A Bíblia vai nos mostrar que, nesse contexto histórico, este homem chamado Jairo fazia parte de um grupo chamado fariseu. Para os irmãos entenderem, existia aproximadamente 5 grupos religiosos. Entre eles estavam o fariseu, os saduceus, os essênios, os herodianos, como assim dizia, e os zelotes. E Jairo fazia parte da cúpula chamado fariseu. Era um povo que não aceitava Jesus como Messias. Era um povo que acreditava que viria o Messias, e ele viria com glória. E eles pregavam dizendo que esse Messias que viria, ele viria para resgatar, tirar o jugo de Israel. Só que ele olhou para Jesus e disse: este homem não pode ser o Messias, porque ele é pecador, porque ele está entre os homens pecadores. E outra coisa, os fariseus pregoavam dizendo que Jesus estava possesso de demônios. Quando olhamos para este cenário, e vale ainda ressaltar os próprios saduceus, estamos falando aqui de uma classe de povo religioso, além do fariseu, os saduceus, que eram pessoas da alta elite, pessoas ricas, e eles também não acreditaram em Jesus. Eles faziam parte também, eles tinham pacto com os próprios homens que governavam ali naqueles dias, Pôncio Pilatos. E na tradição, se vocês observarem, vão ver que eles tinham acordos políticos. E eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Essênios eram também um grupo que não acreditava. E os essênios pregoavam dizendo que as sinagogas, os templos e o sacerdócio, eles estavam totalmente contaminados. É diante deste cenário que se apresenta um homem chamado Jesus. Porque nesta noite eu estou falando de um homem que, além de ser um homem que veio ao mundo, é um homem que muda a concepção humana. É um homem que faz com que a nossa visão mude. E quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que este homem chamado Jairo, ele era principal da sinagoga. Além de ele ser principal da sinagoga, vale destacar aqui 3 coisas básicas que um principal da sinagoga fazia. Ele era responsável pela condução do culto naqueles dias. Era ele que dava a Torá para aqueles que eram escalados ler, pregar. Ele, além de eles ter a responsabilidade de arquitetar, organizar o culto, ele também era responsável pelo patrimônio, a sinagoga. Era ele que estava ali observando, cuidando diariamente
Mas também este homem era responsável por cuidar, e não apenas cuidar, mas também zelar pelas leis naqueles dias. E quando olhamos para Jairo, um homem religioso, um homem que desprezava, dentro da sua tradição, dentro do grupo religioso que ele servia, a Jesus, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém para solucionar o seu problema. E eu quero aqui abrir um parêntese e dizer nesta noite que não tem religião, não tem posição, que quando se está pedindo socorro não vá aos pés de Jesus. Não tem. Jesus quebra, irmãos. Jesus muda a concepção. Quem lembra de Saulo quando estava indo para Damasco, todo arrogante, querendo destruir a igreja? O Senhor para ele disse: Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar contra os meus agrilhões. O que é, Senhor, que tu queres? É Jesus mudando. Para Jairo chegar a Jesus, dentro da sua tradição, era uma coisa fora do comum. Mas tem uma coisa, irmãos. Quando toca naquilo que a gente ama, quando o problema está grande, quando a patente não resolve, quando a posição não resolve, mas tem um nesta noite que pode resolver todos os problemas. O texto bíblico vai nos mostrar que ele chega perto de Jesus, tem uma grande multidão. E eu fico aqui, claro, conjecturando o que aquele homem veio na mente dizendo: o que os meus amigos vão pensar de mim? O que eles vão pensar de eu ter que procurar Jesus? Deixa eu dizer algo aqui para você nesta noite. Deixe falar. Vá aos pés de Jesus. Corra aos pés de Jesus, porque Ele pode solucionar o problema na tua vida nesta noite. Ele pode resolver o teu problema. Às vezes a gente olha e pensa que tudo é apenas o tempo. Pensa que tudo é apenas alguma coisa que é preciso ser feito. Mas há problemas que só Jesus resolve. E nesta noite eu quero em rápidos momentos dizer que o Jesus está aqui para solucionar o teu problema. E eu quero te dizer que não é apenas aqui não, mas também dentro da tua casa. Glória a Deus, glória a Deus. Jairo agora pede para Jesus, e aqui ele quebra um dos paradigmas dentro da sua religião, que é chegar perto de um homem que eles consideravam possesso. Eu estou precisando de socorro, Jesus. Eu estou precisando de um amparo. Se nós pedimos a Jesus, tenha certeza que Ele vai chegar. Ele vai chegar. Mas está tão difícil, peça a Jesus para chegar no problema, que Ele vai chegar. Mas se eu tentar desse jeito, não vai adiantar não. Lá dentro da tua casa, quem vai colocar em ordem é Jesus. A Bíblia vai nos mostrar que Jairo, ele incomoda Jesus. Senhor, minha filha já está à beira da morte. E eu preciso que o Senhor vá lá em casa. Eu preciso que o Senhor chegue lá, porque o negócio está difícil. Agora Jairo luta contra o tempo. E claro que aqui vale dizer aos irmãos que ele estava simplesmente pensando que Jesus chegaria a tempo daquele problema ser solucionado. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus disse: não, nós vamos lá. Claro, estou parafraseando nesta noite. Não se preocupe não, o problema vai ser resolvido. Só que de repente houve um alvoroço. Os irmãos lembram, sabe do texto, que aquela mulher chega, toca em Jesus, Jesus para um pouco, pergunta quem o tocou. Mas só que naquela ocasião também chega
os amigos de Jairo. Disse: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Quem dá a última palavra aqui, irmãos? A última palavra é de Jesus. E sabe o que ele disse para Jairo? Com o coração que ele estava com certeza preocupado, já tendo a concepção de que já não existia mais solução. O Senhor disse para ele: crê somente. E nesta noite eu quero dizer para você: crê somente. O tempo e o processo está nas mãos de Deus. A concepção humana diz: já acabou, não tem mais jeito. Mas tem um aqui nesta noite que não está limitado ao... Não está limitado ao tempo, não está limitado ao homem, não está limitado ao que as pessoas dizem. E Ele está dizendo para você nesta noite: crê que eu sou aquele que posso dar vida, que eu sou aquele que posso solucionar. O processo pode ser difícil, o percurso pode acontecer coisas inesperadas, mas o final das coisas, Jesus vai estar lá. Jesus vai entrar lá e vai mostrar que Ele é o mesmo na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aquela mulher, ou melhor, aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, não precisa mais. Já me disseram que a menina morreu. E a Bíblia diz que ele vai até a casa daquela menina. Digo, se fosse na concepção de quando Jairo chegou perto de Jesus, alguém poderia dizer: ah, mas era apenas fazer uma oração, era apenas estender a mão porque a menina estava enferma. Mas para Jesus mostrar que Ele é o dono da vida e da morte, a menina estava como? Morta. Estava totalmente precisando, a família precisando de uma restauração, ou ressurreição, podemos dizer assim. E a Bíblia vai nos mostrar que houve um alvoroço. E tem coisas, deixa eu aqui dizer para os irmãos, tem coisas que as pessoas não entendem. Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, houve choro, ou melhor, estava tendo choro, estava tendo lamentação. Quem estava dentro da casa estava lamentando e dizendo: acabou-se, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. Mas tem coisas na vida, irmãos, tem coisas na vida que só dá para quem crê. Só dá para quem crê. Não adianta colocar a pessoa, sabe que Jesus disse: olha, entra comigo, só Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque quem vai presenciar e ver o milagre é quem crê. Tem gente que atrapalha, irmãos. Tem gente que vai sair só murmurando, mas quem acredita, ele tem certeza que através da oração, Deus vai fazer milagres. E nesta noite eu quero dizer para você: creia e confie em pessoas que servem a Deus com fidelidade, que vai acontecer o milagre lá na tua casa. É preciso ter a concepção de que nem todo mundo pode contemplar as maravilhas de Jesus. Às vezes a gente quer trazer, quer mostrar, mas a coisa que a gente tem que fazer seleção. Só dá para um, você vem. É o que vai acontecer ali? Espere para ver o que vai acontecer. Eu lembro-me de uma vez que estávamos ali em Guadalajara, quando eu estava lá cooperando, o meu dirigente de uma congregação fez: irmão Bruno, ligou para mim e disse: irmão Bruno, vem cá. E chamou outros obreiros, e a gente foi, não sabia de nada, mas quando chegou lá o problema estava. A dificuldade estava, mas tínhamos servos ali de Deus que estendeu a mão e o milagre foi feito. O diabo já estava cirandando naquela casa, já tinha gente que estava dormindo em outras casas da família, mas quando Jesus chegou lá,
o milagre aconteceu. O diabo estava atanazando, mas Jesus chegou. E eu creio nesta noite que Jesus vai chegar em casas. Assim como ele chegou na casa de Jairo, assim como ele chegou na casa de Pedro, da casa da sogra de Pedro, assim como ele chegou na casa de Zaqueu, ele vai chegar na tua casa também. O diabo não vai cirandar do jeito que está cirandando, não. Vai não. A Bíblia vai nos mostrar, e aqui encerro essa reflexão. Jesus chega, leva consigo os 3 discípulos, e a Bíblia diz que Jesus disse a ela, não é o nome dela, é uma palavra aramaica, Talita cumi. A expressão aramaica, Talita cumi, que quer dizer, levanta, menina. Quem disse que acabou, irmão? Quem disse que acabou? É alguém que está dizendo por aí que teu filho vai morrer nessa situação, é? É alguém que está dizendo aí que não tem mais solução? É alguém que está dizendo que não tem solução alguma? É porque não conhece Jesus. Ah, irmãos, o que Jesus faz para resgatar alguém é coisa de surpreender o ser humano. Jesus faz, diz a menina, Talita, levanta. Olha para o pai e diz, aqui, dá de comer. Em outra expressão, semanticamente falando, o que Jesus estava dizendo, cuida. Ah, irmãos, parece que tem coisas que a gente não tem como mais dar jeito. Aí Jesus faz o milagre e diz assim para nós, cuida. Em outra expressão, dá de comer. E nesta noite, eu quero te dizer que Jesus está aqui dizendo, eu quero restaurar, ressuscitar, trazer de volta aquilo que se perdeu. Eu quero mostrar que ainda eu sou o mesmo e que o diabo não prevalece dentro do teu lar e nem em você. Nada, ninguém pode deter aquilo que Jesus pode fazer. A Bíblia diz que a humildade de Jairo, humilde, irmãos, descer da onde estava, se submeter a um homem que dizia que era possesso. Mas Deus faz tanta coisa para lapidar alguém. E nesta noite, Jesus está aqui dizendo, me convida para ir lá. Deus, não vai ser a mesma coisa não. O percurso pode ser difícil, pode até algumas coisas querer atrapalhar, mas eu vou chegar. Quando eu chegar, Ele vai fazer o extraordinário. Ele vai chegar e vai dizer assim, vida nova, transformação, mudança de caráter, ressurreição. E Ele está aqui dizendo para você, amado ouvinte, eu tenho solução. Eu sei que você está morto espiritualmente, mas eu, o Senhor, estou aqui para pegar você pelas mãos e dizer, quero te dar vida, quero te dar vida, quero te dar vida, quero te dar vida.